Boa tarde, pessoal. Sou André de Oliveira, vocês podem me chamar de Arbo. Eu sou core engenheiro na Liferay do Brasil. Trabalho no escritório de Recife, junto com o Zeno. A gente que é core engenheiro também é conhecido como os cientistas malucos da Liferay. Então a gente trabalha bastante no estômago do portal, trabalhando com tecnologia de base do produto. E dentro da Liferay, nesse segmento, a gente tem uma expectativa muito forte de entregar código testado. Então, todo code review que a gente participa, existe uma expectativa de que a gente não apenas entregue o código, como também entregue o caso de teste que exercita aquele código. Vocês devem conhecer essa prática, assim, é muito falada no mercado, às vezes até de forma polêmica, que é o Test Driven Development, que, estrito sensu, Test Driven Development é aquela prática em que o desenvolvedor primeiro escreveria o teste do código para depois escrever o código que faz passar o teste. Então, estrito sensu, essa prática gera bastante discussão, é polêmica, tem alguns que a amam e outros que a odeiam. Eu vou falar de uma maneira mais lato sensu do Test Driven Development, como simplesmente a prática de testar. Assim, não importa que você escreva o seu teste antes do código, depois do código, durante o código, o importante é entregar um código bonito, limpo e testado. Então, vamos ver um pouco de código do próprio portal, para que quem tem vontade de escrever testes automatizados em seus projetos de portal possa ter uma referência de onde começar, de como trabalhar. Afinal, sendo o portal um projeto open source, tem código-fonte dos testes do portal disponível no GitHub para ser clonado, para ser lido, para ser adaptado nos projetos de vocês. Todo mundo conhece o GitHub do portal. Eu vou mostrar aqui na minha IDE, que é o Eclipse, aonde ficam os testes automatizados do portal. A gente tem no portal tanto testes unitários como testes de integração. No vocabulário que a gente utiliza no Liferay, testes unitários são aqueles testes clássicos que todos devem conhecer, que são zero config. Você não precisa preparar ambiente, tudo que você precisa é a tua classe de teste e a classe sendo testada, o teu JUnit e a tua classe, para rodar o teste. Por exemplo, um teste unitário Hello World de testes unitários é um teste de string útil. Você tem uma classe utilitária para trabalhar com strings, você escreve um teste, uma classe de teste, pode ser tão grande quanto você queira, para exercitar toda a sua classe string útil. Então, casos simples, casos complicados, pega a tua classe, roda ela por dentro da tua IDE ou fora da IDE. Desculpem por isso, esqueci de tirar esse breakpoint. Testes passando. Então assim, se eu mostro isso para vocês como um exemplo de teste unitário, fica parecendo que escrever teste é uma coisa muito fácil. Não é. Não sou eu que vai dizer para vocês que é. Escrever teste geralmente não é fácil, mas pode ser simples e quando não for simples, pode pelo menos ser prático. Então, vou mostrar para vocês uns exemplos mais direcionados de testes do portal. Eu esqueci de mostrar, para quem não utiliza o Eclipse, você pode rodar os testes do portal pela linha de comando.
A linha de comando para trabalhar com o portal é um ambiente conhecido de todos os desenvolvedores do Liferay. Então, se você acabou de clonar o código do portal para conhecer como são os testes do portal, você vai fazer a bateria básica de comandos ent na linha de comando. Vai fazer o ent all, sempre. Depois você pode rodar todos os testes unitários com ent test unit, todos os testes de integração com ent test integration, e pode entrar dentro de algum dos subdiretórios do portal para rodar testes de classes específicas. Então, só como exemplo, vou alternar aqui para a minha linha de comando. Vou usar aquele vou rodar aquela mesma classe que a gente acabou de rodar dentro do Eclipse, exceto que ela está em Portal Service. Testes rodados. 37 testes rodados pela linha de comando, 37 testes rodados pelo IDE. Então, para um desenvolvedor que acabou de chegar no portal, fazendo isso você vai ter a sua primeira exposição a essa nossa massa de testes que tem no portal. A partir daí você pode se servir. O portal tem uma massa de testes. Esse aqui é o Jenkins da Liferay na Espanha, que o Zeno tinha falado no slide anterior. E esse aqui é o projeto do portal rodando 24/7, toda vez que tem um commit de desenvolvedor. Aqui a gente pode ver a tendência de resultado de teste. Cada vez que é feito um commit no projeto do portal por algum desenvolvedor da Liferay ou da comunidade, rodam todos os testes do portal e a gente tem os resultados para ver se alguma coisa quebrou. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem atualmente aproximadamente 9.020 testes automatizados no portal. It's over 9,000. É bom que eu tenha pegado esse gráfico na situação que ele está, porque agora já estão começando a diminuir a quantidade desses testes, porque uma boa parte desses testes está indo para módulos separados que a gente está fazendo um esforço grande de modularização dentro do portal. Eu não deveria estar falando isso, porque a gente vai anunciar isso no momento oportuno. Mas enfim, a gente tem mais de 9.000 testes automatizados que rodam toda vez que um desenvolvedor faz um commit no projeto. A gente viu um teste unitário de uma classe de string. Mas o que interessa para um desenvolvedor fazendo um projeto de verdade vai ser um teste que exercita serviços de verdade do portal, que utiliza toda a gama de componentes, plugins, serviços que o portal oferece. Então, no vocabulário que a gente adota na Liferay, os testes de integração são esses, são testes que precisam usar a infraestrutura, o kernel do portal, para executar. Então, a gente vai ter uma classe como esta, uma classe de teste como essa. Essa classe é o teste do local service de blogs. Então, essa classe ela tem testes como esse para o que é que esse teste está verificando? Está criando 3 entradas de blog e invocando a API do local service de blogs para verificar qual é a entrada de blog anterior e a entrada de blog posterior dessa entrada no meio. A ideia dos acertos desse teste é que ele retorne as entradas na sequência que elas foram criadas.
Se a gente olhar a implementação desses ZEdentry, que tem a intenção de realmente criar as entradas de blog, que é esse aqui, você vai ver que ele está montando uma entrada de blog de verdade, com vários atributos, e invocando o local service de blogs verdadeiro para fazer a criação da entrada. Então esse é um teste automatizado que usa o portal para valer, para criar coisa no banco de dados e depois recuperar do banco de dados para verificar que está de acordo com a expectativa. Esse teste, por ser de integração, ele tem um setup, ele tem uma preparação na forma desse runner do JUnit, que é o Liferay Integration JUnit Test Runner. Então, todos os nossos testes de integração a gente anota com essa anotação, e a partir daí o teste é capaz de subir, assim, fazer todo o Spring Wiring. Ele faz toda a injeção de dependência de todos os componentes do Spring, correspondentes a todos os local services do portal, e ele faz o login no banco de dados. Então você vai ter uma SQL com a base de dados do portal instalada para executar esse teste. E tem várias annotations também, amigas desse runner, para você fazer, por exemplo, deletar entidades no final do teste, fazer o rollback, fazer um teste que é transacional. Então a gente tem testes com tudo isso. Como esse teste vai entrar no banco de dados, a gente tem um arquivo de properties, bem no estilo do Portal Properties, onde a gente coloca qual o driver de banco que a gente vai usar, nome de usuário nesse banco, a URL do JDBC. Então isso fica no disco do desenvolvedor e o teste roda logando na base através desses dados. E assim o teste roda. Eu vou mostrar esse teste rodando pela linha de comando. Vocês vão ver que o que ele faz é praticamente é um subconjunto, mas é virtualmente igual ao que está acontecendo quando o portal está subindo no seu Tomcat ou no seu servidor de aplicação. E esses logs que estão sendo mostrados, olha aqui, ele está fazendo a conexão no banco de dados, determinou que é um MySQL, então ele está fazendo um subconjunto do que acontece na prática quando um portal de verdade sobe. Então, tendo esse subconjunto levantado, o teste roda, você invoca os seus serviços e testa o que você precisa testar. Aqui, o teste terminou de rodar, 31 testes rodados em 51 segundos. Está testado o local service de logs. E, naturalmente, eu posso vir aqui na minha IDE, fazer a mesma coisa pelo meu menu. Ver aqui no console da IDE, subindo a mesma informação, MySQL ali no cantinho. Depois de um certo tempo, a própria IDE vai me mostrando o progresso dos testes sendo rodados, todos ficando verdes. Agora é preciso esperar. Então isso é para os testes de integração, ou seja, testes de serviços de verdade, que você precisa de um acesso a banco, você precisa do Spring Wiring. Benefício de você escolher escrever um teste de integração é que você vai precisar dele para casos de uso end-to-end, em vários serviços. Teste de round trip a banco tem que ser escrito como teste de integração.
os serviços base do portal vão estar prontos para usar, porque o Spring Wiring foi feito. Ele reproduz as condições mais realistas, legítimas de acesso aos colaboradores do seu teste. Mas não vamos desprezar a existência dos unit tests puros legítimos, que, diferente dos testes de integração, não precisam de toda a infraestrutura do portal levantada. Então, a primeira coisa que você sente num teste unitário é que eles são mais rápidos. Eles rodam mais rápido e terminam mais rápido. Vamos olhar alguns testes unitários. Aqui na minha IDE, eu vou ter um outro exemplo de teste, que é um teste também de blogs, mas dessa vez o que eu quero testar é que se uma determinada entrada do meu Portal Properties está marcada como falso, por exemplo, essa daqui é a entrada que diz se comentários estão habilitados at all. Então não é para um usuário poder criar comentários se não tiver habilitado no Portal Properties. Então esse teste eu estou modificando a entrada para ser falsa, invocando a implementação de local service, e o que eu estou verificando no final do meu teste é que a criação do comentário não foi invocada. Vou falar do Mockito dentro de 10 segundos, mas você pode interpretar essa linha como um teste garantindo que não está sendo chamado o serviço que cria o comentário no blog. São 0 interações. Então, se eu rodar esse teste, ele termina de maneira praticamente instantânea. Por quê? Porque não apenas eu não estou usando os serviços de verdade do portal, como eu estou enganando o meu teste para ele achar que tem um serviço de verdade rodando. Então, o meu local service de blogs, que precisa de um gerenciador de comentários, esse gerenciador de comentários, ele está sendo mockado. Então, num teste unitário típico, no Liferay, a gente vai rodar esse teste com o PowerMock, que é uma biblioteca Java para você fazer mock de classes. Ela é poderosíssima. Você vai pegar todos os local services ou outros serviços do portal que você queira simular. Você pode simular tudo usando o Mockito e PowerMock. Simular o que é que o serviço te responde, pode simular o serviço recebendo argumentos diferentes ou se retornar valores diferentes. Se você tem um caso complicado para reproduzir o comportamento do serviço, usar mock é uma opção muito interessante, porque você pode simplesmente deixar o serviço totalmente do lado e simular o que aquele serviço está te retornando. Então, quando você vai fazer um mock de interfaces puras, por exemplo, um local service básico, você vai usar o Mockito para dizer que quando for invocado esse método com qualquer argumento, retorne esse número. Mas, usando o Power Mockito, você pode fazer coisas que parecem magia negra. Você pode dizer para o Power Mockito fazer mock de métodos estáticos de classes de verdade. Então você pode pegar um User Local Service útil do portal, que é uma classe forte com método estático, dizer para o Power Mockito para ele substituir o método getService para retornar o local service que você acabou de mocar. Como o teste do PowerMock ele roda num runner próprio, esse runner cria um class loader próprio e esse class loader faz a substituição do bytecode para que os métodos retornem o que você quiser. Então, é extremamente poderoso,
Eu recomendo que vocês assistam a palestra que o nosso amigo Thiago Moreira fez no Liferay VevCon do ano passado, está no YouTube, está no SlideShare. Ele mostra com bastante detalhe o alcance do poder que tem você usar o PowerMock e o Mockito para fazer um teste unitário. Então, voltando ao nosso teste, com alguns @mock na nossa classe de blogs e com um run with, eu consigo ter um teste unitário. Não tem os 30 casos que a outra classe tinha, mas eu testo algumas coisas que seria custoso para mim configurar na forma de um teste de integração. Por exemplo, configurar que os comentários estão desabilitados no Power Properties seria uma coisa complicada para mim de preparar num teste de integração que uso o portal de verdade, mas aqui é trivial eu simular isso. Então, conhecendo a existência dos testes unitários e dos testes de integração, você pode escolher qual é o mais indicado para adotar na sua situação. Outra coisa que vale a pena mencionar quando a gente está escrevendo o teste unitário do portal é a existência do Spring Mock, que quebra um galho para a gente quando a gente precisa simular coisas no contexto de um Portlet Action, de um Filter, um JSON Web Service Action, coisas que esperam realmente receber um HTTP Servlet Request, um HTTP Servlet Response, um Servlet Context. Então, o Spring Mock permite que a gente simule esses elementos do próprio Java EE. Deixa eu abrir a classe de teste. Então, eu tenho aqui um teste unitário, aonde eu estou testando uma action do portal. A action, em algum momento, ela vai precisar do HTTP Servlet Request e do HTTP Servlet Response. Então, eu consigo criar os objetos do Spring Mock, no meu caso de teste, e mais tarde fazer um setup, um mock do próprio portal, dizendo para ele que quando alguém precisar do HTTP Servlet Request ou do Response, é para ele retornar os mocks que eu estou criando. Com isso, eu consigo simular qualquer entrada que chegaria via HTTP de um portal sendo utilizado de verdade. Consigo simular os mesmos argumentos, os mesmos atributos de HTTP, simular num teste unitário, que roda instantaneamente. Então, infelizmente, testes unitários não servem para tudo. Testes de integração são necessários. Vai chegar uma hora que você vai precisar testar o seu banco, vai precisar testar um serviço de verdade. Então, você precisa ter os dois tipos de ferramenta no seu arsenal para empregar no momento que for mais adequado. Mas quando você pode usar testes unitários, o benefício principal é um tempo de execução que pode ser inferior a 5 segundos, comparado a um teste de integração que geralmente leva mais de 30. Você tem um esforço zero para levantar um serviço ou popular uma base de dados com teste que simula a sua situação problema. Com mocks você pode simular coisas assim arrojadas, por exemplo, simular que uma exception foi lançada. Às vezes você simplesmente não tem como fazer um serviço remoto dar o erro que você queria para testar que ele vai ser tratado corretamente, mas com mock você diz que o serviço remoto lança a exception que você precisa. Casos especiais, validações, dados ruins, aquele dado impossível de entrar na base, você consegue simular com mocks. E se você for diligente, você pode até chegar talvez a uma cobertura de 100% dos branches da lógica de um método ou de uma classe, se ela é realmente importante de estar 100% coberta. Uma aplicação que eu faço questão de mostrar de teste unitário é teste de JSP e taglibs.
existe tecnologia, na verdade não diria nem que é tecnologia, existem exemplos na internet de como você pode fazer teste automatizado de JSP, usando o Jet, que é um servidor web Java peso leve. Ele é capaz de renderizar JSP, renderizar taglibs. Então, utilizando o PowerMock, a gente consegue fazer teste de JSP para validar se o HTML renderizado pelo JSP, pela taglib, não importa que o JSP esteja recheado de lógica de negócio, você consegue simular o que a lógica de negócio está invocando e validar que o HTML renderizado contém aquilo que você queria. Por exemplo, esse aqui é um caso de teste em que eu estou testando esse arquivo JSP. Esse é um JSP do portlet de blogs, do portal. Esse JSP contém, assim, ele é praticamente um curso de JSP em um arquivo. Tem várias coisas que você poderia ter num arquivo JSP, includes lógica, tags standard, tags do portal. Então, é um exemplo bem variado de todas as coisas que pode ter no JSP. E usando o PowerMock, eu consigo treinar o JSP para todas as coisas de portal que ele precisa vão retornar valores simulados para que eu possa, aqui no código do teste, fazer um assert que o HTML renderizado contém uma tag HTML de âncora com o texto que o meu teste precisa. Então, sendo a página de blogs, se eu simular que tem um comentário naquela entrada de blog, eu preciso ter o texto no HTML renderizado, um comentário. Se tiver vários comentários naquela entrada de blog, vai aparecer um texto com o número de comentários, a palavra no plural, sendo que eu estou mockando o blog e mockando a quantidade de comentários que ele possui. Aqui eu faço o mock com o mockito para retornar a quantidade de comentários desejada, e aqui eu faço o assert do HTML renderizado com o número que eu queria. Esse é um teste unitário, ele não sobe infraestrutura de portal, ele não loga no banco de dados, ele simplesmente executa o JSP. Então, executando a massa de teste de JSP com PowerMock e com Mockito, alguns segundos depois ele já está começando a renderizar o HTML. Esse teste ele está fazendo o output do HTML renderizado pelo JSP aqui no próprio console. E os testes unitários ficando verdes. Então, você pode ter teste unitário de JSP e de taglibs usando mocks em questão de segundos. A gente acabou de ver os testes do portal rodando tanto pela linha de comando quanto pela IDE. O típico, trabalhando com Liferay, é rodar os testes pela linha de comando. Rodar os testes usando o comando int testClass vai resolver várias situações em que o teste necessita de alguma system property ou algum argumento de VM,
que esses casos já estão previstos dentro do próprio arquivo ente que faz a construção do portal. Mas você também pode rodar esses testes pela sua IDE se você seguir as instruções disponíveis no wiki da Liferay, que essencialmente você precisa mexer na Launch Configuration do seu projeto Eclipse e colocar argumentos de VM específicos para determinados tipos de teste. O tipo de teste que precisa de argumento específico é teste de integração. Então, quando você vai rodar um daqueles testes de integração dentro da sua IDE, você vai precisar dizer o seu External Properties para ser um Portal Test Properties. Isso é uma coisa que o ente já faz. Se você vai rodar na IDE, você vai colocar isso manualmente na sua Launch Configuration. Você vai mexer no... Especificamente, nós estamos falando, no caso do Eclipse, disso daqui. Vou colocar aqui nos argumentos de VM, Portal Test, às vezes um Max Parent Size para evitar um out of memory, coisas que o int faria para você, e aqui no Eclipse você, seguindo as instruções do wiki, você vai poder fazer também. Mexer aqui no ClassPath para garantir que o arquivo de properties é visualizado. Então, com algumas configurações você poupa o esforço de rodar o teste pela linha de comando e esperar 51 segundos. Você pode queimar algumas etapas rodando o teste dentro da sua IDE. Se você realmente for sério a respeito de teste automatizado, em um momento oportuno você vai querer colocar um servidor de integração contínua, como o Jenkins, para rodar os testes para toda a sua equipe. Você levantar um Jenkins para a equipe não é tão complicado quanto parece. Essencialmente é você baixar do site do Jenkins e criar um job que vai rodar as linhas de comando as mesmas linhas de comando que você usaria para rodar o teste na linha de comando. Então você pode criar um projeto no seu Jenkins, configurar para ele executar comandos ent aqui, os mesmos que você rodaria na sua linha de comando. Ent all, naturalmente. O ent da Liferay vem com alguns comandos extras para simplificar coisas que você faria manualmente. Esse prepare test properties vai criar aquele arquivo test properties que eu mencionei antes, em que você diz qual é a sua linha de conexão com o banco, qual é o seu usuário. Invocando isso direto pelo ent, você pode colocar isso no seu Jenkins. Então, é hands-free a configuração do ambiente para rodar o seu teste. Essa terceira linha de comando faz a instalação da base de dados, propriamente dita, instalando no MySQL, caso ainda não tenha sido instalado. E, finalmente, na última linha de comando, você executa os testes que você quiser, unitários ou de integração. Então, com algumas poucas linhas de comando, você pode preparar um Jenkins para executar os testes automatizados do seu projeto, da sua equipe. E uma das coisas mais interessantes do Jenkins é a rastreabilidade que ele te dá em caso de erro. Porque ele não apenas te mostra os resultados de teste de uma forma bem estruturada, inclusive com os testes que falharam e toda a stack trace. Então isso é uma coisa que ele já te dá de bandeja. Como você pode ver nessa visualização, quais foram os commits que foram feitos no projeto a cada vez que o projeto foi construído. Então, você pode ver para um resultado de teste que teve erros, quais as mudanças no seu Git, no seu controle de versão,
que tem chance de ter causado esse erro. E como os nomes dos desenvolvedores que fizeram o commit fazem parte dessa lista, você pode cruzar os dados e descobrir quem foi o desenvolvedor que integrou código que fez quebrar um caso de teste. Então, essa é uma das melhores coisas de se usar um servidor de integração contínua. Agora vamos falar de testes de plugins, que até agora tudo que eu demonstrei tem a ver com testes do próprio portal, mas você também vai precisar, na verdade provavelmente você vai precisar mais ainda, escrever testes para o seu projeto de plugin. Então, quais são as alternativas que você tem disponíveis hoje em dia? Usar aquela anotação que eu mostrei para rodar testes de integração do portal, no momento ela funciona com limitações. Ela vai funcionar dentro de um projeto Eclipse de plugin, que você coloque a dependência para o projeto do portal. Você pode ter no seu projeto de plugin, por exemplo, deixa eu mostrar um projeto de plugin que eu tenho aqui, o calendário. Por favor, ignorem o erro de compilação, eu vou mostrar o motivo. Mas você poderia ter no seu teste no seu projeto de plugin eu esqueci de trocar o projeto de Então você poderia, no seu projeto de plugin, ter essa anotação, que é usada nos testes do portal. Ela funciona como se espera. Ela faz todo o wiring do Spring, levanta os serviços básicos do portal e faz o logon no seu banco MySQL, tornando possível você invocar os serviços básicos do portal e os serviços do banco de dados do portal. Eles funcionam no seu teste. Vou dar esse teste aqui. Ele vai executar. Fazendo a mesma coisa que aconteceu no portal. Fazendo o login do banco. Daqui a pouco vai executar os métodos de teste. Então, 5 casos de teste, alguns deles usando os serviços básicos do portal, ficando verdes. Só que, quais são as limitações que a gente tem agora? Se você executa isso no portal sem fazer qualquer configuração, se executa isso do seu projeto de plugin sem fazer qualquer configuração extra, ele não vai localizar os bins do portal, porque o projeto de plugin já tem um arquivo Portal Properties, que no class path que o Eclipse enxerga, ele tem precedência sobre o Portal Properties do próprio portal. Então, o que acontece é que não é feito o wiring do Spring e ele não localiza os bins do portal. Um workaround para isso é simples. É você ir na Launch Configuration do seu projeto de plugin, e mudar no class path da Launch Configuration para ele dar precedência no class path ao Portal Properties do próprio portal. Com isso, o teste roda, como eu mostrei para vocês, e enxerga os bins do portal. Só que fazendo isso, ele para de localizar os bins do seu plugin automaticamente, porque agora só está acontecendo o Spring Wiring do portal. Na verdade, é mais drástico do que isso. O seu plugin ele não está sendo deployado em um servidor quando você faz um teste de integração. Então o Spring Wiring do plugin
não é feito at all. O workaround, nesse caso, é você escrever manualmente na sua classe de teste o wiring manual dos componentes que você tiver, para que eles consigam ser enxergados pelas suas classes de local service e pelas suas classes de útil. Mas isso é uma coisa que você precisa fazer caso a caso. Então, isso aqui, por muito tempo, tem sido um work in progress dentro da Liferay, com soluções diferentes sendo apresentadas, discutidas, propostas, algumas rejeitadas. O que tem acontecido de mais promissor agora para executar testes automatizados de plugins é isso aqui. Testes de integração com Arquillian. Quem aqui já ouviu falar do Arquillian? O Arquillian é um projeto que faz parte da iniciativa do JBoss, que basicamente é o seguinte: isso aqui já está funcionando na master do portal, inclusive. Tem um blog do nosso colega da Liferay Espanha, o Manuel de la Peña, em que ele explica com detalhes como você pode usar o Arquillian para escrever um teste de integração em plugin. Está funcionando na master, está sendo debatido como é que a gente pode fazer o backport disso para versões anteriores do portal. O que é que o Arquillian faz por você? Você pode subir um Tomcat na sua linha de comando, tem um Tomcat levantado, limpinho, tem uma configuração que você precisa fazer, mas é uma configuração one time, fez uma vez, usando o ent do próprio portal, aquele Tomcat está pronto para rodar teste com Arquillian. Então, você subiu aquele Tomcat na sua linha de comando e coloca essa anotação Run with Arquillian na sua classe de teste. Quando você rodar ent integration na sua linha de comando, o Arquillian do JBoss pega o seu teste, empacota o seu teste dentro do WAR do teu plugin, então, e deploya isso tudo para dentro do Tomcat. Então você não está deployando apenas o plugin do projeto que você está construindo, você está deployando o plugin e os testes vão junto. E daí o Arquillian invoca remotamente esses testes que agora estão rodando dentro de um portal. Então você pode invocar tudo que você quiser de um portal que ele vai executar ao vivo, interagindo com a base, tiver JMX, o que você precisar de um portal de verdade vai estar disponível, porque está rodando dentro de um portal. Então, vou fazer uma demonstração disso aqui para vocês. Vocês vão me desculpar que até o momento que eu preparei essa apresentação ainda não tinha como rodar isso por dentro da IDE. Então aqui no meu projeto de plugin, o Arquillian ainda não resolve por dentro da IDE, mas ele resolve pela linha de comando, que é onde eu vou mostrar o teste para vocês. Então esse é um teste de integração que está invocando o local service de calendário. Então esse é um local service de verdade que, para ele responder, eu precisaria ter o wiring do Spring ou então ter o portal de verdade, que é o nosso caso. Então vamos rodar esse teste. Primeiro, eu preciso subir um Tomcat. Então a letra está um pouco pequena no meu terminal, mas eu estou fazendo ali embaixo o Catalina Run. Eu devia ter feito esse Catalina Run há uns 3 minutos atrás, porque é o tempo que vai levar para ele subir. Que é isso, 3 minutos? 90 segundos, tá bom. Então, aqui na minha outra janela do terminal, eu preciso
Está subindo. Subiu. Server Startup, tenho o servidor Tomcat levantado com um portal rodando sem nenhum plugin. E agora eu posso rodar essa integration. Ele está fazendo a construção do plugin de calendário contendo os testes unitários, os testes de integração, os testes automatizados, para fazer o deploy disso no Tomcat que está rodando no outro terminal. Então você vê que ele já está fazendo o undeploy de calendário ali embaixo. Não estou reconhecendo essas stack traces. Pode indicar que eu já tinha um calendário deployado, será? Sim. Como eu já tinha um calendário deployado nesse portal, meu teste falhou. Então, a maldição das demonstrações ao vivo, eu consegui fazer o meu teste rodar. Vocês podem reconhecer que o teste rodou pela stack trace, mas eu vou pedir depois que vocês venham ver aqui no meu laptop, depois da apresentação, o teste ficando verde, que é isso que importa. Então, essa aqui é a alternativa mais promissora que a gente tem de testes de integração para plugins, que está em desenvolvimento, funcionando no master. A gente espera poder ver um backport disso para versões anteriores do portal assim que possível. Enquanto isso, você sempre pode usar o Mockito e o PowerMock, até mesmo no seu projeto de plugins, para simular os serviços do portal, simular respostas que você teria desses serviços, para quando você tiver um teste que a ênfase do teste é no algoritmo e não no round trip. Mas tem bastante exemplo de uso desses testes unitários no código-fonte do portal, que um dos melhores métodos de aprendizado é o copy and paste. Vocês podem se inspirar nos testes do portal e começar a escrever testes no seu projeto de plugin. Então é isso. Felizes testes. Tem muita informação sobre testes com Liferay na wiki da Liferay, nos links, nos vários slides dessa palestra. E vocês, aconselho que vocês visitem os fóruns da Liferay, coloquem lá as suas perguntas, o que vocês gostariam de ver disponível em teste de portal, porque todos os desenvolvedores da Liferay frequentam os fóruns, e até as equipes que estão mais empenhadas em fazer essas coisas acontecerem podem responder suas perguntas e dar orientações. Então, boa sorte, bons testes, obrigado.